Embaixador, há algum tempo eu conversava com o presidente Fernando Henrique Cardoso e ele dizia, agora eu posso revelar isso, ele dizia que era o Bill Clinton na época, o presidente americano, Bill Clinton. Telefonava para ele e dizia, olha aqui, dá um susto no Chávez, que ele está exagerando, aí está mostrando, está lutando por causas que a gente não aprova e tal. E o Fernando Henrique contou, eu chamava ele a Brasília, conversava e ele recuava. Quando é que ele começou a agir com mais ousadia? Porque isso o Fernando Henrique governou até 2002. Quando que o Chávez mostrou quem era? Olha, eu acho que todo mundo ficou surpreso com Chávez. Quando ele começou a estatizar jornais. Eu nunca acreditei nele. Nunca. Por exemplo, eu não votei por Chávez, não acreditei. Na época que Chávez ganhou a eleição, eu dava aula dentro do Exército. Eu fui professora do Exército do meu país, 1993 até 2002. Ele começou a mostrar realmente depois de 2002. Aí. Depois de 2002. E aí ele demitiu 20 mil empregados da indústria petrolífera. 20 mil. Aí a indústria petrolífera começou a ser uma empresa não profissional, sino começaram a colocar empregados ideológicos. Aí Fidel Castro, em 2004, deu uma ordem para ele para começar a fazer programas sociais. O nome era Missões. Por exemplo, Barrio Adentro, que era Mais Médicos. O programa Mais Médicos, na Venezuela, o nome era Barrio Adentro, que era um programa totalmente ideologizado, que era para colocar agentes de inteligência dentro da Venezuela, médicos, a metade eram agentes de inteligência, para dividir, para quebrar, para transformar nossas Forças Armadas. Aí, eu acho que foi a partir desde 2002, a situação começou a virar muito mais ideológica. 2007 foi um ponto de quebra totalmente, quando fecharam RCTV, que é um canal de televisão. Aí a liberdade de expressão começou a... 2007 foi um ponto de quebra, que foi a origem do movimento estudantil gigante. Aí nosso presidente Guaidó, ele foi um líder estudantil, um líder dos estudantes de 2007. A maioria dos nossos líderes atuais, bem daquele tempo, né? Juan Guaidó, David Smolansky, Miguel Pizarro, a maioria dos deputados atuais que estão lutando hoje na democracia, Juan Requesens, que acabou de ser condenado a 8 anos de prisão injustamente, é um líder estudantil da época. Em 2007 foi um ponto de quebra. Por quê? Porque aí em 2007 Chávez propôs uma nova Constituição, uma nova reforma constitucional que foi rejeitada pela população. E aí Chávez não aceitou. Aí ele começou, assim, aí as coisas começaram a se movimentar muito forte. E em 2012, quando ele ficou doente com câncer e morreu, morreu em 2013, ninguém sabe qual foi, a verdade, a data da morte. Ele falou a última vez, tem que votar por Maduro. Todo mundo fala, por que Maduro? Por que Maduro? Porque Maduro foi escolhido pelos cubanos também, porque ele foi formado na escola de formação de líderes em Cuba. Tudo tem uma explicação, Augusto. Todo mundo diz, por que Maduro? Porque não foi outro líder político. E aí, tudo já estava planejado. A situação ficou ruim, os preços de petróleo caíram. Essa foi a questão. 2003 até 2013, o preço de petróleo, vocês conhecem, estava de cima de $100. Então, tudo tem uma explicação. Chávez, eu divido nossa história em duas partes. Chávez foi um presidente autoritário, que começou a virar um presidente quase um ditador, mas ele foi autoritário. Os primeiros presos políticos, como a doutora Maria Lourdes Afiuni, presos políticos começaram com Chávez. Mas
Em 2012 foi um parteaguas. Quando chegou Maduro, é uma ditadura. É uma ditadura. Ditadura. Mas, Augusto, veja quando a gente faz um cronograma temporal, 2002, ganha Lula aqui. Exatamente. Crise na Argentina, assume o governo peronista e você tinha, de alguma maneira, um projeto iniciado. E eu lembro do Chávez falando, decomisse-se, estatize-se, comprava coisa. Confisque-se. Confisque-se. Por que era? Tinha o dinheiro do petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quando a embaixadora comenta 2007, o que era? O auge da esquerda na América Latina. Exatamente. Então você tinha uma Argentina em crise sempre e o Chávez comprando títulos. Bancando. Da Argentina, com uma taxa de juros muito mais elevada que o resto do mundo. Mas ele tinha o dinheiro. No Brasil estava o Partido dos Trabalhadores. Então não é casual essa questão de dizer, é agora que tem que ir com tudo. Quer dizer, o peso do Brasil, né, governado pelo PT, foi muito grande nessa... Absoluto, claro. Claro. E com uma grande vantagem econômica. As commodities lá em cima. O preço das commodities, da mesma forma que o petróleo era importante para a Venezuela, as commodities eram muito importantes para o Brasil e para a Argentina. E elas estavam com uma soja a $600 a tonelada nesse momento. O Partido dos Trabalhadores fez um trabalho muito mais interessante que a Argentina, porque a Argentina roubou esse valor. O Partido dos Trabalhadores roubou uma parte, a outra parte melhorou. O Brasil foi grau de investimento dos títulos públicos e mais. Era um mundo sem crise econômica, né? Nós tivemos 10 anos sem crise nenhuma. Vento de cauda.